O que faz uma vida ser boa? No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você as lições do estudo mais longo sobre felicidade feito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ao final, eu vou te dar 4 dicas, 4 exemplos práticos de como você pode ter mais tempo para o que realmente importa na sua vida e o que importa para a sua felicidade. O que a ciência nos ensina sobre felicidade e bem-estar? A primeira parte do vídeo de hoje é baseada em um dos meus TEDs favoritos. Esse TED foi visto por mais de 40 milhões de pessoas e está na lista dos 25 TEDs mais vistos de todos os tempos. O que é um TED? Eu peguei até a descrição do site para ficar mais claro para você. TED é uma organização sem fins lucrativos, dedicada à disseminação de ideias, geralmente na forma de conversas curtas e poderosas. O TED começou em 1984, uma conferência onde tecnologia, entretenimento e design convergiam. E hoje abrange quase todos os tópicos, da ciência aos negócios, até questões globais em mais de 110 idiomas. Enquanto isso, os eventos TEDx, de forma independente, ajudam a compartilhar ideias em comunidades ao redor do mundo. Hoje, você pode acessar gratuitamente milhares de vídeos de palestras, tanto no site oficial do TED quanto no YouTube. Mas agora vamos ao TED que eu vou resumir para vocês. O que nos mantém felizes e saudáveis ao longo da vida? Se você pensa que é fama e dinheiro, você não está sozinho. Mas de acordo com o psiquiatra Robert Waldinger, você está enganado. Como diretor de um estudo de 75 anos sobre o desenvolvimento de adultos, Waldinger tem acesso sem precedentes a dados sobre a verdadeira felicidade e satisfação. Nesta palestra, ele compartilha 3 importantes lições aprendidas com o estudo, bem como alguma sabedoria prática e antiga sobre como construir uma vida longa e gratificante. O estudo de desenvolvimento adulto de Harvard é possivelmente o estudo mais longo sobre a vida adulta que já foi feito. Durante 75 anos, os pesquisadores acompanharam as vidas de 724 homens, ano após ano, perguntando sobre seus trabalhos, vidas domésticas e saúde. Então, o que será que eles aprenderam? Quais as lições que os pesquisadores extraíram das dezenas de milhares de páginas de informação que geraram sobre essas vidas? Bem, as lições não foram sobre riqueza, fama ou dinheiro. A mensagem mais clara que os pesquisadores tiraram desse estudo de 75 anos é esta: bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Ponto final. Eles aprenderam 3 grandes lições sobre relacionamentos. A primeira é que conexões sociais são muito boas para nós e que a solidão mata. As pessoas que estão mais conectadas socialmente, com a família, amigos e comunidade, são mais felizes, fisicamente mais saudáveis e vivem mais do que as pessoas que têm poucas conexões. E a experiência da solidão é tóxica. Pessoas que são mais isoladas do que elas gostariam descobrem que são menos felizes. A sua saúde decai precocemente na meia-idade. O seu cérebro se deteriora mais cedo e vivem vidas mais curtas do que aqueles que não são solitários. A segunda grande lição é que não é apenas o número de amigos que você tem, e não é se você está ou não em um relacionamento sério, mas sim a qualidade dos seus relacionamentos mais próximos que importa. Viver no meio de conflitos é ruim para a nossa saúde. A terceira grande lição que os pesquisadores aprenderam sobre relacionamentos,
e nossa saúde é que relações saudáveis protegem não apenas os nossos corpos, mas também os nossos cérebros. Ocorre que estar em um relacionamento íntimo e estável com outra pessoa aos 80 anos é algo protetor. As pessoas que estão em relacionamentos nos quais sentem que podem contar com outra pessoa em caso de necessidade têm suas memórias preservadas por mais tempo. E as pessoas em relacionamentos nos quais elas sentem que realmente não podem contar com a outra são aquelas que acabam tendo declínio de memória mais cedo. E esses relacionamentos bons não têm que ser tranquilos o tempo todo. Então, essa mensagem de que relações próximas e saudáveis são boas para a saúde e bem-estar é uma sabedoria bem antiga. Mas por que então é tão difícil de assimilá-la e tão fácil de ignorá-la? Bem, nós somos humanos. Essa é a resposta do Dr. Waldner. Ele diz ainda, abre aspas, o que nós realmente gostaríamos é de um conserto rápido, algo que nós poderíamos obter que nos tornaria nossas vidas boas e as manteria sempre assim. Só que relacionamentos são confusos e complicados. E o trabalho duro de zelar pela família e pelos amigos não é sexy, nem glamouroso. E é também um trabalho para a vida inteira. Nunca cessa. Fecha aspas. E você? Que tal aprender a construir relacionamentos e conexões mais genuínas no digital e no offline? Então, a primeira dica de hoje é trocar o tempo vendo TV ou outras telas por tempo com pessoas. Como é que você pode fazer isso na prática? Primeira forma, ao invés de você fazer as refeições distraído com o celular, ou seja, ao invés de você estar dividindo a sua atenção entre as notificações, entre o trabalho e o tempo da refeição, você pode deixar esse celular de lado, sem as notificações, e usar esse tempo de refeição para se conectar com as pessoas que estão sentadas com você na mesa. Pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser uma família inteira, não importa quantas pessoas estiverem na mesa, mas quebra esse mau hábito e deixa o celular fora da mesa das refeições. Como é que eu faço aqui em casa? Como é que é o exemplo que eu queria compartilhar com vocês? A gente tem a mesa das refeições na sala e do lado a gente tem uma mesinha mais alta, pequenininha, em que a gente colocou todos os cabos, colocou uma extensãozinha, os cabos para conectar e carregar os celulares. Então as meninas sabem que aquela é a mesa dos celulares, e embaixo tem uma gavetinha de chave e tem os ganchinhos para colocar as nossas bolsas. Então, é uma forma simples, mas é uma metodologia que eu vim aprendendo ao longo de algumas leituras sobre bem-estar digital, que é a gente aprender a organizar o nosso espaço físico, né, o ambiente, para que ele seja mais propício, para que a gente evite ou minimize as distrações. Então, o simples fato de você ter uma mesa em que você, seus filhos entendem, minhas filhas são pequenas, uma tem 6, outra tem 9, mas elas sabem que aquele espaço é o espaço onde ficam os celulares. Elas já entendem que o celular não vai para a mesa. Já aconteceu alguma vez de vir para a mesa? Sim, algumas vezes a minha caçula estava mostrando um joguinho novo que tinha baixado e queria mostrar para a irmã ou queria mostrar para mim. Eu simplesmente disse: filha, eu posso ver o seu joguinho daqui a pouco, mas agora é hora do celular ficar no lugar na mesinha do celular, tá bom? Depois do almoço, do jantar, você me mostra. Então, muitas vezes, a gente acha que isso é impossível só porque a gente cristalizou um mau hábito digital de trazer o celular para a mesa. Mas é possível se quebrar esse mau hábito. Então, essa primeira forma de ter um local específico, e aí você pode usar a sua criatividade, pode ser uma mesinha de centro que você já tem, pode ser uma caixinha assim que você coloca, pode ser uma prateleirinha na entrada de casa, você pode usar alguma coisa que você já tenha. Tem pessoas que usam uma cestinha mesmo, em que você pode já utilizar alguma coisa que você tem em casa, mas o entendimento que o celular
o espaço dele ficar, né, é separado do nosso espaço de refeição, isso dá clareza e a gente consegue entender que ele não precisa estar necessariamente na nossa mão o tempo todo. Então, isso é uma prática que eu faço e que você pode fazer também. Outra dica: ao invés de ficar cada membro da família isolado, cada um no seu quarto, né, como eu já vi numa reportagem que compartilharam comigo da geração do quarto, né, entre os adolescentes atualmente, que tal a gente trocar esse tempo da gente estar olhando o celular de noite e cada membro da família num espaço separado, até a hora de dormir às vezes, que tal a gente separar alguns minutos sagrados todas as noites? E aí você vai escolher o que é que funciona na sua dinâmica familiar. 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, mas um espaço, um momento em que todo mundo, cada um, pai, mãe, filhos, vão abrir mão de cada um ficar no seu dispositivo para se conectar. E essa conexão precisa de algo que seja prazeroso para todo mundo. Pode ser algo mais estruturado, por exemplo, tem uma noite dos jogos toda sexta-feira, ou pode ser alguma coisa rotineira que você repete todos os dias, por exemplo, leitura, que é o que eu faço com as minhas filhas, né, todas as noites. Pode ser algo não muito planejado, como conversar deitado na cama com o pai, com a mãe, conversando sobre como é que foi o dia. Pode ser estar sentado fazendo um desenho junto. Pode ser aquilo que você gosta de fazer, que seus filhos gostem de fazer. Nas primeiras vezes, talvez você tenha um certo estranhamento, por conta do hábito, às vezes, que a gente tem de cada um ficar conectado com o seu dispositivo, cada um no seu quarto. Mas é preciso um esforço para a gente colocar isso dentro da nossa rotina. Começa aos poucos, começa com 10 minutinhos, e quando você sentir que aquilo é prazeroso para você, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, naturalmente você vai querer repetir essa experiência. Então não força a barra para que isso aconteça, mas tente colocar na rotina de uma forma repetida, rotineira, e isso vai começar a ser natural. Tá? Então, essa é a minha segunda dica de como você pode colocar na sua rotina. Vamos para o segundo passo. Ao invés de gastar todo o seu tempo livre no online, acompanhando a vida dos outros, reavive relacionamentos antigos com seus amigos. Então, por exemplo, que tal escolher um amigo em que você não fala há algum tempo e mandar uma mensagem de voz ou texto exclusiva para ela? Durante esse período de pandemia, por exemplo, eu tenho uma grande amiga minha que mandou uma mensagem de texto para mim dizendo: Ju, eu preciso conversar contigo. E eu tenho uma bomba para te contar. E aí ela foi compartilhar, a surpresa de ter engravidado sem planejar. É uma amiga de longas datas. E nessa conversa que a gente teve de troca áudio para lá e para cá no WhatsApp, eu acabei percebendo que ela precisava mais do que aquela simples troca de mensagem, mesmo que fosse um a um. Eu queria marcar uma conversa que a gente chama síncrona, né, o termo técnico que a gente usa para dizer uma mensagem que você fala e o outro responde ao mesmo tempo. Então, existe uma qualidade de interação maior quando você está ouvindo, quando você está vendo, você fala e o outro imediatamente responde. Ao contrário de uma mensagem assíncrona, que são em tempos diferentes. Por exemplo, você mandar uma mensagem de texto para mim, eu moro 4 horas de diferença do Brasil, e eu vou ver a mensagem 5 horas depois que você mandou e vou te responder. Então, essas mensagens que acontecem em tempos separados entre quem recebe e quem envia, elas não têm a mesma riqueza da mensagem que é síncrona. Que exemplos de mensagens síncronas a gente tem? Uma ligação telefônica, uma ligação de vídeo, seja por qualquer aplicativo em que a pessoa fala e você responde ao mesmo tempo. Então, essas interações, elas são melhores para as nossas conexões interpessoais. Então, voltando ao exemplo do caso que eu estava falando, a gente resolveu marcar um horário que funcionasse para as duas. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu deitada na rede, deitada na cama, marquei um horário, eu acho que era 6 horas aqui, ou era 5 da tarde daqui, era inverno, e no Brasil era 5 horas mais tarde. E aí foi o horário que dava certo para mim, dava certo para ela. Eu fiquei deitada na cama, de perna para cima, conversando com ela. Num aplicativo WhatsApp, mas mensagem que a gente se ouvia e se falava ao mesmo tempo, né? E aí a gente conversou durante bons minutos. Então, esse tipo
de reavivamento das amizades é algo super importante. Então, se você passa o seu tempo de lazer, ou o tempo que você gosta de ficar conectando com as outras pessoas, mesmo no meio digital, principalmente nesse último ano que a gente estava mais isolado, que a gente não podia, por razões de saúde pública, interagir, conversar face a face, muitos de nós, ao invés de gastar esse tempo interagindo mais profundamente com poucas pessoas, muitos de nós passavam 1 hora, 2 horas, 3 horas vendo briga no Twitter, confusão nos grupos grandes de WhatsApp, trocas de ferpa no Facebook, rolando o feed no Instagram, olhando a vida da amiga, quem viajou, quem está seguindo regra, quem não está, se comparando, se autocriticando. Então, esse tempo que a gente passa no digital, ele pode ser usado de uma maneira mais consciente, de uma maneira que você consiga nutrir essas comunicações face a face, ou melhor dizendo, olhando e ouvindo ao mesmo tempo, mesmo que intermediado por uma tela. Então, use esse seu tempo no digital pensando: quem são aqueles meus amigos antigos? Ou no meu caso, meus amigos que estão no Brasil, que eu estou com saudade e que eu queria conversar. Semana passada eu estava falando com uma ex-aluna minha, Mari, que hoje é professora na USP. E Mari é uma pessoa assim, que é uma pessoa do meu coração. E eu mandei umas mensagens de voz para ela e eu disse: Mari, que delícia, só de ouvir a sua voz já me conforta. Eu estava pedindo feedback para ela de alguns vídeos novos que eu estava fazendo aqui para o canal. E foram poucas mensagens, foram mensagens de voz não muito longas, mas só o fato de eu ouvir a voz dela, nesse caso, mesmo sendo assíncrona, a gente não chegou a marcar uma ligação, foi diferente dela simplesmente fazer um comentário no Instagram. Então, muitas vezes, quando eu posto alguma coisa que alguma amiga muito próxima minha faz algum comentário e me desperta aquela saudade daquela pessoa, sabe o que é que eu faço? Às vezes, na mesma hora, eu saio do Instagram, vou no WhatsApp e mando uma mensagem para ela de voz. Amiga, como é que você tá? Eu, como já me mudei 2 vezes aqui, me mudei do Brasil para Winnipeg, depois de Winnipeg para aqui, para outra cidade, eu às vezes me pego, gente, nunca mais falei com aquela minha amiga fulana de tal. E às vezes nem o WhatsApp dela eu tenho mais. Eu mando mensagem no inbox, direct, peço para ela me mandar o WhatsApp atual e aí eu mando outras mensagens, a gente marca para conversar. Então você também pode fazer isso com seu tempo no digital, tá bom? Marca uma conversa de voz ou vídeo para uma comunicação síncrona. Você fala, você ouve, você interage. É muito mais rica do que uma mensagem assíncrona em tempos diferentes, ou ainda uma mensagem de um para muitos, que acontece muitas vezes quando você põe um post, por exemplo, no Facebook ou no Instagram. Você está se comunicando com centenas de pessoas, mas nem todas aquelas pessoas recebem a sua mensagem. Porque é assim que funciona o algoritmo do Instagram. Só algumas poucas pessoas recebem. Poucas pessoas vão responder. Então a riqueza de comunicação e interação é muito menor, tá? Outra sugestão dentro dessa dica é que você pode escolher um dia na semana para contatar um velho amigo ou amiga, por exemplo, se você quiser tornar isso mais regular, ou fazer quando der vontade. Por exemplo, você pode determinar, todo domingo eu vou mandar uma mensagem para uma velha amiga minha, do tempo de escola, do tempo do mestrado, do tempo da faculdade, ex-aluno, no meu caso, que eu tenho vários, para saber simplesmente como é que você está. E essa construção faz com que a gente se torne mais rico, mas é preciso que você reserve algum tempo na sua vida, na sua semana, para você construir esses relacionamentos, tá? Então, uma dica para que você tenha isso com mais regularidade é você escolher um horáriozinho. Todo domingo de manhã vou mandar uma mensagem para uma amiga que eu não falo há muito tempo. Ou todo sábado à tarde, finalzinho da tarde, eu vou sentar na rede, eu vou pegar naquele meu horário de descanso e vou mandar uma mensagem de voz para uma grande amiga que eu não falo há anos. Eu, por exemplo, estou há quase 3 anos aqui e não pude viajar para o Brasil ainda. Então, minha comunicação com as minhas velhas amigas é sempre assim, tá? Dica 3: reavive uma relação antiga fazendo algo novo juntos. O casamento está difícil, principalmente depois do último ano de intensa convivência. Durante esse isolamento social, gente, todos nós fomos impactados, tá? De uma maneira ou de outra. Uns mais, outros menos, tá? Mas
Quem de nós não ficou mais estressado, mais ansioso ou mais sobrecarregado, né, de ter que lidar com o filho em casa fazendo home office e ao mesmo tempo homeschooling, sem perspectiva de quando é que podia sair de casa. Então foram muitas coisas que nos abalaram emocionalmente, né, nos desequilibraram. Então isso se refletiu muitas vezes no nosso relacionamento conjugal, né. E aí, nesse momento em que a gente está finalizando todo esse processo de vacinação, de proteção, em que a gente está começando a ter um pouco mais de vida, né, nos nossos núcleos, nas nossas bolhas sociais, seria interessante você pensar: poxa vida, eu e meu marido, eu, meu companheiro, minha companheira, conseguimos sobreviver a esse 1 ano e meio, né? Talvez a gente precise voltar a respirar e a restaurar e a reavivar o nosso relacionamento. Como é que você pode fazer isso na prática? Você pode buscar fazer algo juntos. Não precisa ser nada complexo. Podem ser longas caminhadas num espaço aberto em que você tenha possibilidade próximo da sua casa, na praia, no parque. Encontros à noite, um jantar fora uma vez por mês. Aqui, por exemplo, a gente não tem família, mas eu já estou começando a conversar com a vizinha, já revendo os preços da babysitter, sabendo se as regras que a gente está atualmente na fase de transição do isolamento, a gente já pode convidar uma babysitter para ficar em casa. Já estou conversando com uma amiga minha que conseguiu a creche para a filha dela caçula para a gente marcar um café sem marido, sem filho, sem ninguém para a gente conversar. Então, você pode fazer um reavivamento de relacionamentos conjugais e de amizade, separando esse tempo para você sair da roda viva do cotidiano, de trabalhar, de cuidar de filho, de cuidar de casa, etc., e ter um momento realmente de você sentar e relaxar. Outra coisa simples, que não precisa contratar babysitter, não precisa ter vó perto, não precisa de nada disso, é simplesmente você tomar um café da manhã juntos antes das crianças acordarem. Para quem tem filho pequeno, isso vale ouro. Então, para mim foi uma luta me reacostumar a acordar cedo. Meu marido sempre teve mais disciplina para acordar. E aí eu disse: "Bom, a única solução é regular também o horário de eu dormir com as meninas", né. E aqui no verão, o sol vai se pôr 9h20 da noite. E aí eu fiz um esforço de ajustar o horário delas para dormirem mais cedo, para que eu também pudesse, ao dormir mais cedo, conseguisse acordar mais cedo. Eu já estava, num processo de não depender mais de celular para acordar, já desligo o celular às 7 horas da noite, então para mim é normal, de 7 às 9 da manhã eu não conectar. Então, meu problema não era nem a questão do digital. No meu caso, era a questão da rotina do horário das meninas dormirem e de eu ir dormir. Qual foi a solução? Eu começar a dar mais espaço para as meninas terem mais autonomia, para tomar banho, para ir dormir. Dar mais espaço para o meu marido participar nesse processo de adaptação e de mais autonomia delas. De testar outras rotinas de hora de dormir. Tá? Então, existem caminhos que a gente pode buscar para que a gente possa equilibrar o nosso tempo filho, tempo trabalho, tempo relacionamento. Então, sempre é possível a gente reavivar, mesmo que seja tomar um simples café da manhã juntos, tá? Dica 4: contatar aquele membro da família com que você não fala há anos. Essa foi uma dica dada pelo professor Robert. Ele diz: aquelas brigas de família tão comuns deixam marcas terríveis nas pessoas que guardam rancor. Então, talvez você não tenha passado por isso, mas talvez você conheça algum membro da sua família que às vezes adoece, não só do ponto de vista emocional, mas também físico, por conta de mágoas e rancores de situações não resolvidas na família. E o que ele mostra nessa pesquisa é que essas pessoas que não conseguem superar, perdoar essas situações do passado e guardam esses rancores durante anos a fio, elas acabam, sem perceber, adoecendo. Tá? Então, que tal você tomar a iniciativa de quebrar o gelo, seja com um parente, seja com um amigo com que você guarda uma mágoa do passado? Mande uma mensagem perguntando simplesmente como você está. Né? Então, se a gente quer restaurar os nossos relacionamentos, muitas vezes a gente precisa tomar a iniciativa, tomar o primeiro passo e usar o nosso tempo no digital, mandando uma simples mensagem de texto, com a intenção clara de restaurar esses meus relacionamentos que ficaram partidos ao longo da minha história.
Se alguém te ofendeu, principalmente durante esse período de isolamento social, em que todo mundo estava com os nervos à flor da pele, seja com críticas, seja com desentendimentos por motivação política via WhatsApp no último ano, isso foi super comum. Eu acho que todo mundo ou passou ou testemunhou desentendimentos em família por conta dessas questões. E a gente precisa entender que, se a gente não for o primeiro a exercitar alguns princípios da comunicação não violenta, que é empatia, escuta ativa, né? Ou seja, você escutar o outro sem julgamento, é você entender as necessidades não atendidas do outro, né? Por que que aquela pessoa está com tanta raiva? Será que o problema realmente é comigo ou será que o problema é o contexto, a situação que ela está vivendo? Então, esse processo de empatia, ele é um exercício e é uma habilidade que pode ser aprendida. E se você quiser que eu fale mais sobre isso, eu te faço um convite. Coloca nos comentários hashtag CNV. CNV são as 3 letras da sigla Comunicação Não Violenta. E eu vou saber que você está interessado em conhecer um pouquinho mais sobre isso. E aí você vai também no meu perfil no Instagram, o @digital.equilíbrio, e segunda-feira eu vou postar um quiz para você escolher um dos livros para o próximo episódio do podcast Traduzindo, que sai ao ar sempre o primeiro sábado de cada mês. Então, uma das opções do livro que eu vou colocar segunda-feira é o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall, que é um clássico, que é o autor, na verdade, dessa metodologia. Então, se você quer saber mais, não perde tempo e vai segunda-feira e vota e dá a sua opinião sobre isso. Se você já quiser colocar nesse vídeo, coloca a hashtag que eu já vou registrar o seu voto. Hashtag CNV, tá bom? Então, lembre-se, opte sempre pela resposta não hostil. E isso não demonstra fraqueza, gente, mas autocontrole. Então, sempre que nas redes sociais, né, seja no Twitter, que é uma rede muito característica por discursos, né, às vezes inflamados, de opiniões diversas, seja no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em qualquer espaço que você está vivendo o digital, né, que não se resume às redes sociais, qualquer espaço da internet, é importante você sempre parar e quebrar esse ciclo de discurso de ódio e pensar: será que eu preciso responder com a mesma hostilidade que a pessoa me criticou ou que a pessoa criticou uma outra pessoa? Né? Já aconteceu comigo, por exemplo, eu comentei num post é, de educação midiática, eu vou me lembrar para falar para vocês. E esse perfil, o pessoal estava. Eu gosto muito desse aqui porque são jornalistas, são pessoas que estão fazendo um trabalho lindo no Brasil com relação à educação em mídias, né? A questão que eu não trabalho diretamente, mas que eu compartilho muitas vezes porque eu acho fundamental para a questão dos jovens, né? Dessa nova geração aprender, Educamídia. E aí o Educamídia, eu já conheço há algum tempo e sei que eles trabalham a cidadania para o mundo conectado. Somos o programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta. Se você não segue, já começa a seguir quando terminar aqui essa live, @educamídia. E eu conheço o trabalho do Educamídia e eu respeito muito o trabalho que eles fazem. E eu fiz um comentário no post deles sobre o caso do Lucas, aquele rapaz que, infelizmente, a mãe, né, perdeu por motivo de suicídio. Então foi muito triste alguns relatos que a gente viu, eu vi alguns relatos de alguns psicólogos, alguns colegas, né, como o Igor, que é também de Recife, que é psicólogo e trabalha com isso. E eu gostei muito do post que eles fizeram. E uma pessoa que queria criticar o post da Educamídia, ao invés de fazer um comentário criticando ou dando a opinião dela divergente, tudo bem, diretamente no post, ela usou o meu comentário para me criticar e criticar o post do Educamídia. O meu comentário era mais ou menos assim, eu acho que foi o post mais bem escrito e mais ponderado sobre esse problema que a gente teve, do Lucas. Parabéns pelo texto, gente. E a pessoa, ao invés de usar o meio apropriado, de dar a sua opinião, mesmo que diferente, né, direto no post, foi me criticar.
eu não respondi, né, e era um discurso, assim, bem hater, sabe. E então, a gente para pensar, a gente não pode controlar as expressões de ódio que as pessoas emitem, né, mas a gente pode controlar como a gente reage e como a gente responde a essas situações de conflito ou de ódio, né. Isso é um dos princípios do mindfulness, da atenção plena. Eu não posso escolher, os imprevistos, os problemas, os sofrimentos, as situações, as críticas, etcétera, que chegam até mim, tá. Existe até uma citação que é muito usada do professor John Kabat-Zinn, que é o médico, né, e professor que na década de 70 trouxe o mindfulness para os Estados Unidos, e ele diz: "Você não pode controlar as ondas, mas você pode aprender a surfá-las". Então, o mindfulness, ele não está como um princípio de que você precisa lutar contra as pessoas, mas você precisa aceitar as ondas, os problemas, as críticas que vêm para você, e você pode escolher dar uma resposta diferente àquela situação. E é importante a gente quebrar esse clima e esse ódio que se estabelece muitas vezes na nossa vida digital. Então, gente, são essas 4 dicas que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se vocês querem espalhar essa mensagem para outras pessoas, se você está aqui no YouTube, compartilha esse vídeo e assina o canal. Se você quiser, você também pode ativar as notificações no lembrete e todo sábado eu estou produzindo vídeos novos e você pode acompanhar aqui no canal. Se você está ouvindo em outra plataforma, ou no IGTV, ou no Facebook, e você também pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Obrigada e deixe o seu comentário com a sua opinião ou sobre qual dica você achou mais interessante para você. Um beijo e até o próximo vídeo.